Coma, seu miserável, disse uma colega na reunião de ex-alunos. Minutos depois, o marido dela estava de joelhos. Come logo, perdedor. Quando é que você vai ver comida de verdade de novo? Aquela voz me atingiu com mais força do que o próprio insulto. A mesma voz dos tempos de escola. O mesmo sorriso sarcástico. Os mesmos olhos que uma vez encharcaram minha calça caqui com suco de uva na frente de todo o refeitório e gritaram: "Ele se mijou todo!" Meu nome é Daniel Reed. E há 20 anos eu era o garoto de quem as pessoas riam, especialmente ela. Eu não tinha planejado ir à reunião de ex-alunos, mas quando o convite chegou, algo dentro de mim disse que eu precisava ir. Não por nostalgia, não pelos amigos, mas para colocar um ponto final nisso. E lá estava ela, Marissa Halbrook, agora Marissa Leclerc, brilhando em diamantes, com o braço entrelaçado ao de um homem que se gabava de suas 5 empresas e 6 mansões. Meu crachá deve ter se misturado muito bem ao ambiente. Ela não me reconheceu. Ainda correndo atrás de sonhos, ela zombou empurrando aquele prato de sobras frias na minha direção. Achei que você estaria na cadeia ou trabalhando como manobrista. Eu sorri. O salão vibrava com risadas e tilintar de copos, mas eu já não ouvia mais nada. Minha mão buscou o bolso interno do paletó enquanto eu me levantava. Caminhei até a mesa dela devagar, calmamente, e sem dizer uma palavra, joguei meu cartão de visitas de metal preto dentro da taça de vinho dela. O rosto dela se contorceu em confusão ao tirá-lo dali. Então, os lábios dela começaram a se mover, lendo em voz alta: fundador, CEO, Vanguard Horizons. Os dedos dela tremeram. Ela olhou para cima, olhou para mim e finalmente me enxergou. Eu me aproximei. Você tem 30 segundos, Marissa. Escolhi cada palavra com cuidado. Ela piscou, o pânico surgindo em seu rosto, porque ela não tinha ideia do que viria a seguir. Marissa gaguejou. Espera, você é o Daniel Reed? O marido dela se virou, com as sobrancelhas erguidas. O Daniel Reed, da Vanguard Horizons. Querida, esse cara está na lista Under 30 da Forbes. Ela deixou o cartão cair. O cartão bateu na taça de vinho e caiu no chão. A mesa inteira ficou em silêncio. Ah, eu disse calmamente, espanando uma poeira invisível da minha manga. Então agora eu não sou mais o perdedor? Marissa abriu a boca, provavelmente para mentir. Ela sempre adorou um show, mas eu a cortei. Sabe do que eu me lembro? Perguntei. Do dia em que você invadiu minha conta de inscrição da faculdade e substituiu minha redação por uma piada infantil de mau gosto? Você disse que eu não tinha nível para uma faculdade de ponta. O marido dela piscou. Eu me inclinei mais perto. Ela te contou que costumava me chamar de atrasado mental na frente de toda a classe? Ela ficou pálida. Eu não vim para estragar a sua noite, Marissa, disse eu, me postando de forma mais ereta. Só queria que você soubesse que o homem que você humilhou agora está financiando a bolsa de estudos para a qual sua sobrinha está se candidatando. E adivinhe só, ela passou para a segunda fase. O rímel de Marissa começou a escorrer. A voz dela falhou. Daniel, por favor, não faça isso. Eu sorri. Ah, não se preocupe. Eu sou muito mais justo do que você jamais foi. Olhei ao redor da mesa. Bom jantar a todos. E, enquanto eu me afastava, o marido dela me chamou. Sr. Reed, o senhor teria um cartão para mim também? Eu nem sequer me virei, mas sabia que o resto da noite deles estava prestes a desmoronar. Não voltei para o meu lugar. Em vez disso, saí para a varanda
de onde as luzes da cidade se estendiam como uma promessa brilhantes, bonitas, distantes. Meu pulso estava calmo. Anos atrás, eu teria implorado pela aprovação deles. Mas não, hoje eu sou o dono do prédio que está sediando esta reunião. Acendi um charuto que nem precisava, apenas pelo simbolismo. A porta atrás de mim rangeu. Marissa deu um passo para fora, segurando seu chale como se fosse um escudo. Daniel, por favor, podemos conversar? Não respondi. Ela suspirou trêmula. Eu era jovem, cruel, sim, mas éramos todos idiotas naquela época. Não, eu disse, me virando. Você não era idiota. Você fazia de propósito. A voz dela endureceu. Tudo bem. O que você quer? Destruir o meu casamento? Esse é o seu plano? Ergui uma sobrancelha. Não sou eu quem está mentindo para o marido. Ela estremeceu. Continuei. Você ainda acha que isso é sobre você? Não é. Você é só uma nota de rodapé em um capítulo que já foi fechado. Mas hoje à noite, você o reabriu. Ela tentou tocar meu braço com a voz embargada. Por favor, Dan, não diga nada. Eu vou perder tudo. Por um momento vi a garota que ela costumava ser charmosa, calculista, implacável. Afastei delicadamente a mão dela da minha manga. Talvez seja a hora de você perder alguma coisa, disse calmamente, para que possa finalmente entender com o que o resto de nós teve que conviver. Ela ficou paralisada. Afastei-me, indo direto para o salão principal, onde o marido dela estava rindo com a mesma garota que Marissa costumava intimidar no colégio, e isso me deu uma ideia. Voltei bem a tempo de ouvir o marido de Marissa, David, batendo na taça para chamar a atenção. Um brinde rápido, disse ele, sorrindo, aos 20 anos de formados e as surpresas que a vida traz. Risadas e o som de taças brindando ecoaram pelo salão. Marissa também havia retornado, mas seus olhos estavam fixos em mim. O batom dela estava perfeito, mas suas mãos tremiam por trás da taça. David ergueu a bebida novamente. E, claro, a minha brilhante esposa, que ajudou a me transformar no homem que sou hoje. Meu olhar não se desviou do dela enquanto eu dava um passo à frente. Posso dizer algumas palavras? Ele riu. Claro. Você esteve tão quieto a noite toda. Peguei o microfone. Eu costumava almoçar sozinho. Uma vez, vim para a escola com uma mancha de urina na calça porque alguém derramou suco em mim na frente de todo mundo. As risadas sumiram. As cabeças se viraram. Mas aquele dia me transformou em quem eu sou. Marissa estava estática. Eu fundei uma empresa de tecnologia com um único objetivo: garantir que ninguém como aquele garoto volte a se sentir impotente. Algumas pessoas aplaudiram timidamente, sem entender direito. E hoje à noite quero anunciar mais uma coisa. O novo programa de mentoria da nossa empresa para os desfavorecidos, aqueles que foram ridicularizados, ignorados e subestimados. Olhei diretamente para Marissa, porque, às vezes, são os mais quietos que vocês deveriam temer. O senho de David se franziu. Espera, você é aquele Daniel? Marissa sussurrou algo no ouvido dele. O sorriso dele desapareceu. Aquilo era só o começo, porque o próximo nome na minha lista de acerto de contas era o dele. David me seguiu para fora do salão enquanto os convidados cochichavam atrás de nós. Daniel, espera. Daniel R. Keaton, CEO da Iron Veil Tech. Ele estava suando agora. A confiança tinha sumido de seu rosto. Sim, respondi calmamente, ajustando o paletó nos ombros. Você e sua esposa me trataram como lixo na escola e fizeram o mesmo hoje à noite. Mas veja bem, eu aprendi que o poder
não é barulhento. Ele é silencioso, estratégico. Ele gaguejou. Aquele discurso sobre mentoria não foi só para aparecer? Me aproximei dele. Aquele foi o tiro de alerta. David estremeceu enquanto eu passava por ele e voltava para minha mesa. Marissa não estava mais sorrindo. Ela segurava a taça de champanhe como se fosse a única coisa que a mantivesse de pé. Ela sabia o que vinha a seguir. David voltou para o lado dela, sussurrando desesperadamente. Ela empalideceu, mas assentiu, tentando manter a compostura. Enquanto isso, minha assistente entrou, Vanessa, elegante e decidida. Ela me entregou uma pasta. Levantei-me mais uma vez. Antes de ir, disse com a voz calma: quero compartilhar uma coisa. Vejam bem, a Ironvale adquiriu recentemente uma empresa de análise imobiliária. E adivinhem o que apareceu? Abri a pasta, revelando imagens de satélite e irregularidades nas licenças de construção do David, zoneamento ilegal, fiscais da prefeitura subornados, documentos falsificados. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Isso vai se tornar público amanhã de manhã. A menos que um de vocês me entregue um pedido de desculpas formal, assinado, registrado em cartório e emoldurado. O rosto de Marissa desmoronou. David paralisou. Mas a parte mais satisfatória, eles ainda não tinham percebido o real motivo de eu ter vindo até aqui. Aquilo ainda estava no bolso de trás da minha calça. Eles não dormiram naquela noite. Eu sabia disso porque recebi 4 chamadas de números restritos e ignorei todas. Pela manhã, minha caixa de entrada tinha uma mensagem cuidadosamente escrita por Marissa. Pedimos desculpas pelo mal-entendido. Vamos deixar isso para trás. Mal-entendido, bonitinho. Encaminhei a mensagem para minha equipe jurídica e respondi com uma única frase: vocês vão precisar fazer melhor do que isso. Naquela tarde, David convocou uma coletiva de imprensa, que foi um fracasso espetacular quando os repórteres começaram a perguntar sobre o vazamento do relatório de auditoria da Ironvale. Sim, eu tinha publicado. O encobrimento, a fraude de zoneamento, as empresas de consultoria de fachada, tudo. As ações da empresa deles despencaram 23% em 3 horas. Patrocinadores cancelaram contratos. Parcerias morreram no meio da assinatura. Mas eu ainda não tinha tocado na única coisa que eles mais valorizavam: a reputação. Então, enviei um convite final para Marissa e David, um jantar privado, apenas nós. Ela chegou primeiro, visivelmente abalada, sem diamantes desta vez, sem sorrisinho debochado. David veio logo atrás, inquieto. O que você quer, Daniel? Coloquei uma elegante caixa preta sobre a mesa. Dentro havia uma foto emoldurada da época da escola. Eu, com as calças encharcadas, o rosto vermelho, e Marissa rindo ao meu lado. Eu costumava pensar que este tinha sido o pior dia da minha vida, eu disse. Hoje, vejo que foi a razão pela qual construí tudo o que tenho. Eles permaneceram em silêncio. Não estou mais aqui por vingança, afirmei. Estou aqui pelo acordo final. David piscou. Que acordo? Sorri lentamente. Uma assinatura sua e toda a sua empresa passa a ser minha. Marissa engoliu em seco, mas David esticou o braço para pegar a caneta. Ele olhou para a caneta como se ela pesasse 1 tonelada. Não faça isso, sibilou Marissa. Isso é loucura. Mas David já estava suando frio, com os olhos correndo entre mim e a foto emoldurada. O que acontece se eu não assinar? Ele perguntou.
Inclinei-me para a frente, calmo. Então, amanhã de manhã, a Polícia Federal recebe o meu dossiê, assim como a Receita Federal e o seu maior investidor. A mão dele tremeu ao pegar a caneta. O rosto de Marissa ficou branco como um papel. Você não vai se safar dessa, ela sussurrou. Olhei para ela com uma estranha espécie de pena. Marissa, você se safou disso por 20 anos. Eu só estou correndo atrás do prejuízo. No momento em que a caneta tocou o papel, eu senti o ponto final. David assinou, devagar, relutante, mas assinou tudo. Deslizei o contrato assinado para dentro da minha maleta e me levantei. Aproveitem o resto da noite, eu disse, e me virei para sair. Marissa deu um pulo, o pânico rompendo sua amargura. Espera, Daniel. O que você vai fazer com a Iron Veil? Parei junto à porta. Nada, eu disse. Vou desmantelá-la, peça por peça a partir de segunda-feira. As pernas dela vacilaram. David não se moveu. Ele apenas ficou encarando seu copo vazio. De volta ao meu apartamento, coloquei a velha foto da escola em uma prateleira ao lado do contrato assinado. O garoto da foto tinha sumido, e o homem em seu lugar acabara de derrubar um império. Mas uma pessoa ainda não tinha aparecido. Meu pai. Aquele que me dizia que eu nunca seria bom o suficiente. Eu tinha uma última visita a fazer. Não liguei. Não avisei. Subi os mesmos degraus rachados da velha casa que ele se recusava a deixar aquela que eu tinha me oferecido para reformar anos atrás. Ele dissera que era um desperdício gastar com um fracassado como eu. Ele abriu a porta confuso. Parecia menor do que eu me lembrava. Vi você na TV, disse ele com a voz rouca. Não achei que fosse verdade. Assenti. É verdade. Ele olhou por cima do meu ombro, esperando ver seguranças ou câmeras, mas eu vim sozinho. Eu não quis dizer aquilo no passado, ele resmungou. Eu só estava com raiva. Você. Você sempre foi quieto, sensível, não como a sua irmã. Fiquei observando-o. O homem que me ridicularizava por ler livros, que dizia que eu nunca seria um líder. Você me disse que eu não seria nada na vida. Falei. Seja sincero. Ele desviou o olhar. Todos nós cometemos erros. Tirei do bolso o mesmo envelope que havia dado a Marissa e David. Esta é a escritura desta casa. Eu a comprei no ano passado. Você pode morar aqui sem pagar aluguel pelo resto da vida. O rosto dele se contraiu de surpresa. Mas com uma condição, continuei. Você nunca mais vai me chamar de filho, nem para os vizinhos, nem para a imprensa, nem para si mesmo. A boca dele se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Virei-me e fui embora, não por amargura, mas por paz. Do lado de fora, o ar parecia diferente, mais leve. No meu bolso estava uma carta que eu havia escrito para mim mesmo 5 anos atrás, quando estava quebrado e sozinho, intitulada Para Quando Você Finalmente Vencer. Li a carta naquela noite e sorri, porque eu tinha vencido.